Graça e paz a todos aqui do nosso canal, o canal Sérgio Oliveira, temas bíblicos. E agora nós vamos para a terceira parte, o vídeo 3, aqui dessa série de estudos chamada de Um Mundo, Dois Povos. E você vai agora entrar em mais um estudo da Palavra de Deus, que realmente recapitula, realmente traz uma informação muito importante à luz da Palavra de Deus, a revelação da Palavra de Deus acerca dos povos antigos, acerca dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e acerca também de, hoje nós vamos ver muito antes ainda no céu, no plano espiritual, né, o que houve lá para desencadear o plano de Deus, né, e a salvação eterna para a humanidade. Então, através desses estudos, muitas compreensões, muitas revelações vêm para nós por intermédio desses preciosos assuntos que se encontra na Palavra de Deus. Eu sou o irmão Sérgio Oliveira, você já vai compartilhando, vai curtindo, vai pegando lápis e papel para anotar aqui os pontos, as referências, onde nós vamos estudar e examinar aqui para a nossa compreensão, a compreensão bíblica da Palavra de Deus. Eu já vou chamar a nossa vinheta e após a vinheta a gente vai iniciar em mais um estudo, vídeo 3, aqui do nosso estudo Um Mundo, Dois Povos. Fique comigo, graças e paz. Então, meus amados, é isso. Então vamos abrir aqui as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Isso mesmo, nós estávamos no livro de Gênesis, mas a gente tem que dar uma olhada no livro de Apocalipse. Por quê? Apocalipse é a revelação para os últimos dias, mas Apocalipse também é um resumo de toda a Bíblia. Apocalipse não fala só do futuro. Apocalipse ele fala um pouco do passado, do presente e, claro, fala do futuro, porque Apocalipse é um livro futurista. Ele revela aquilo que há de ser, aquilo que há de vir. E a palavra de Deus diz, né, que a igreja ouça o que o Espírito diz às igrejas, o Espírito Santo de Deus. Então você vai abrir a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, no capítulo 7, isso mesmo. Aliás, perdoe, Apocalipse, capítulo 12, no verso 7. Então você abrindo aí, você vai encontrar uma narrativa de uma luta, de uma guerra entre anjos, uma guerra no mundo celestial. Tá certo? No plano celestial que aconteceu no céu, narrada pelo apóstolo João, tá certo? E seu escriba, porque muitos também interpretam, muitos teólogos, né, interpretam que um escriba escreveu para João. Mas nós sabemos também, como o Apocalipse ele é uma narrativa de toda a Bíblia, ele pega pontos do Velho Testamento, da Antiga e da Nova Aliança, né? Então o Apocalipse é esse espelho profético. Ele tem as chaves bíblicas de toda a Bíblia, é como se fosse um resumo de toda a Bíblia. Então vamos abrir aqui no verso 7 que diz, ó, aqui na minha Bíblia, em negrito, está escrito: anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo do seu povo, amém? Então, não importa qual seja a luta, o Senhor ele vence. O Senhor ele vence por mim e por você, ele já venceu e sempre vencerá. Então no final, por mais esteja parecendo crítico para a igreja, para os remanescentes, para o Israel espiritual de Deus, mas o Senhor ele diz: eu venci por vós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui no verso 7 diz, ó: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então quem é Miguel? Miguel é um arcanjo, ele não é um anjo, ele é um arcanjo, né? Ele está numa classe superior de anjos, na hierarquia superior. Ou seja, ele é um chefe, ele é um líder de todos os anjos. Muitos teólogos, muitos pastores interpretam dessa forma, né? Porque ele é um líder, um grande líder dos anjos do céu. Então o Senhor Deus, o Pai, Jesus Cristo, o Filho, ele nessa guerra deu ordem para o arcanjo Miguel. Outros também interpretam que Miguel é o próprio Senhor Jesus, é o nome de guerra do Senhor Jesus. Nós temos até um vídeo no nosso canal falando acerca disso, né? Essa interpretação de que Miguel é o próprio Senhor Jesus. Outros interpretam que não, interpretam que Miguel é apenas um arcanjo. Mas aí, como a Bíblia não traz bem definido, né? Bem definido o que é, fica a cargo de você estudar, examinar também. Nós temos um vídeo no nosso canal, você tira suas próprias conclusões, que a Bíblia não afirma categoricamente. Ela fala de Miguel, o arcanjo, tá certo? Então, o arcanjo Miguel, ele teve a incumbência, a autoridade, ele recebeu a ordem de Deus para expulsar Satanás, o acusador de todos os irmãos, tanto dos anjos, né? No caso aqui foi uma guerra no céu, no plano espiritual. Então aconteceu a primeira divisão no céu com a entrada do pecado de Lúcifer, né? Aquele anjo de luz.
porque Lúcifer foi uma palavra introduzida quando a Bíblia estava sendo escrita, uma palavra introduzida, mas que na verdade, né, no original é o acusador, tá certo? O acusador. Então, esse acusador, esse anjo acusador, que estava também em grande hierarquia no céu, ele quis o poder para ele quis a autoridade para ele, mas não foi permitido porque a autoridade é do Pai, a autoridade é de Deus. Porém, o Senhor não destruiu, o Senhor apenas ele expulsou esse anjo do céu. Mas esse anjo, meus amados, ele conseguiu enganar, nós vamos ver aqui no texto, a terça parte dos anjos. Veja bem, ó, dessa primeira divisão que existiu no céu. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu um lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra com ele e os seus anjos. Então você vê que ele enganou, né? Ó, essa terça parte de anjos. Ou seja, ele seduziu. O que é seduzir? Então nós temos que ter cuidado com a sedução. O que é a sedução? É a enganação. São sofismas, são meias verdades. Então ele jogou para cima dos outros anjos, né, acusando Deus de arbitrário, de ditador, disso, aquilo, outro. E os outros anjos também engoliram, né? Os outros anjos obedeceram. Os outros anjos foram também enganados, ou os outros anjos também, pelo seu livre-arbítrio, resolveram seguir ao acusador, a Satanás. E aí Miguel e os anjos que prevaleceram do lado de Jesus, né, do Senhor Jesus, derrotaram esses anjos rebelados e eles foram expulsos e vieram cair aqui na terra. Deus permitiu que caísse aqui na terra, começando assim esse grande conflito entre o bem e o mal, né? Porque agora ele era Satanás, o arqui-inimigo de Deus, também é chamado de o pai da mentira, né? Você vê que Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, e Satanás, ele é o pai da mentira, e ele é o pai de todos os mentirosos, aqueles que mentem, aqueles que profanam, aqueles que não querem o perdão do Senhor Jesus. Então, meus amados, nós temos que entender isso. Para entendermos como surgiu esses dois tipos de descendência, dois tipos de povos na Terra, temos que entender também o que foi que gerou, por que foi que aconteceu essa guerra no céu. Justamente foi por isso, né? Foi porque ele quis se exaltar acima das estrelas de Deus, né? Ele quis se exaltar mais do que Deus, o próprio Satanás. Então Deus o tirou, expulsou ele do céu. E essa luta, ele permitiu que se propagasse aqui na Terra. Porém, veio o Senhor Jesus Cristo e venceu a Satanás. Como? Com a sua morte de cruz, a morte e a ressurreição de Jesus. Através da morte e a ressurreição, o Senhor Jesus, ele cumpriu tudo aquilo que estava escrito no Velho Testamento, chamado de a lei e os profetas, né? E venceu por Deus, e venceu por nós também, porque a nossa salvação está afiada em Jesus Cristo, está atrelada a Jesus Cristo, está em Jesus Cristo. Então, por isso que ele diz, o Senhor Jesus, ele disse, eu vim para desfazer as obras do diabo. Então o inimigo, ele fez uma obra aqui, enganando os primeiros pais, Adão e Eva, entrou o pecado no mundo. A gente viu nos vídeos anteriores que por causa disso, Caim matou Abel, por causa do pecado, do ciúme, da inveja. A mesma coisa que o acusador teve de Jesus lá no céu, né? Satanás teve inveja de Jesus, porque o Senhor Jesus que é para ser adorado, mas Satanás queria ser adorado no lugar de Jesus, então ele teve inveja, ele se ciumou-se, né? E aí ele caiu do seu lugar de habitação junto com outros anjos. E esses anjos se transformaram em demônios, né? A Bíblia fala aqui que eles foram expulsos e vieram parar aqui na terra. Então, por isso, nós temos que entender, aqui pela palavra de Deus, por que existe tanta guerra, por que existe tanto mal, tanta luta, tanta dor, né? Por causa disso, por causa do pecado. Porque o inimigo está no mundo, e o mundo jaz do maligno. Não é do maligno. Entenda, o mundo não é do maligno, o mundo é de Deus. O Criador que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E é do Senhor Jesus Cristo, porque tudo se fez por Ele, e nele se faz todas as coisas, e pelo Espírito Santo de Deus. Porém, o mundo, pelo livre-arbítrio, as pessoas no mundo, muitas pessoas, né, elas jazem no maligno, maioria. Por quê? Porque não aceitaram ainda a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando você aceita, aí sim, você passa para um novo nível. Você deixa aquele nível, agora você vai passar agora para a luz, através da graça, que é um favor imerecido, né, dado pelo Senhor Jesus Cristo, através da fé, da palavra e do Espírito, amém? Então isso é muito importante para nós. É muito importante nós compreendermos, né, tudo isso, o porquê de tudo isso, para que a gente possa se situar dentro do mapa bíblico, para que nós possamos nos situar dentro do plano de Deus como verdadeiros filhos de Deus. A palavra de Deus aqui nos diz também no verso 10,
diz o seguinte, ó. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Está vendo aí? Então eles o venceram, os anjos venceram a Satanás. Não amaram a sua própria vida, eles entraram na guerra junto com o arcanjo Miguel, e ali expulsaram o arqui-inimigo, o acusador dos nossos irmãos. Até o próprio pai ele acusou. Então ele disse: não, você vai ser destruído. E aí os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles tiveram também uma chance, uma oportunidade de continuar obedecendo a Deus e não comer do fruto do bem e do mal. Porém, Eva comeu e Adão comeu também. Ou seja, eles comendo o fruto do bem e do mal, aí a Bíblia diz que eles deram legalidade para Satanás, deram legalidade para o acusador. Porque até então Adão era o dominador do mundo. Deus criou o mundo, o Pai criou o mundo, Jesus Cristo o Filho criou o mundo, o Espírito Santo criou o mundo e deu o poderio, o domínio para Adão. Adão e Eva, né? Mas Adão, porque Adão foi feito primeiro, então depois foi feito Eva. Então Adão, ele tinha o domínio. Porém, né? E Eva também, porque era sua esposa. Mas aí Eva foi enganada, né? Pela serpente. Deus permitiu que a serpente, né? Conversasse com Eva. Até um teste, né? Um teste. Todos nós passamos por um teste de fidelidade, né? A palavra de Deus diz. E esse teste de obediência a Deus, ele acontece comigo, ele acontece com você, acontece com cada um de nós. E aconteceu com Eva, e Eva caiu. Adão, vendo que Eva caiu, né? Eles talvez se compadeceu, a Bíblia não explica como foi direito, mas só sei que ele amou muito a Eva e ele também, ele caiu, né? Mesmo ele sabendo que era errado comer do fruto. E deram legalidade para Satanás. Por isso que quando o Senhor Jesus foi tentado lá no deserto, Satanás levou com ele lá em cima do monte e disse: olha, a ti te dou todos esses reinos. Por quê? E Jesus não disse: não é teu não. Jesus não disse isso. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, né? Jesus disse que ele se afastasse. Mas ele ainda tentou, Jesus ainda, né? mais outras vezes, mais outra vez. Mas aí Jesus não disse que o mundo não era dele. Por quê? Porque na verdade ele tinha pego essa legalização de Adão. Por quê? Porque Adão pecou, Adão transgrediu a lei da palavra de Deus. Estão entendendo, meus amados? Então é por isso. Então mas aí quando o Senhor Jesus, ele cumpriu o plano de Deus, através da morte, ele morreu por nós e ressuscitou, porque ele não tinha pecado. E aí ele venceu a própria morte, e venceu o próprio diabo, e venceu o mundo todo. Por isso que ele disse: eu venci o mundo. Então, quando eu tenho fé nele, eu aceito ele de coração como meu único legítimo Senhor e Salvador, eu venço com ele também. Amém? Está dando para entender? Então é isso, meus amados. Nós temos que vencer com Cristo. Quando eu venço com Cristo, a minha vitória é certa, porque Cristo já venceu. Então você vê, ele venceu, o arcanjo Miguel venceu no céu, e Cristo também venceu aqui, né? Por nós, por mim, por você. Expulsou o inimigo tentou aqui por um breve período, teve uma vitória porque enganou Adão, mas veio o último Adão. Por isso que lá em Romanos o apóstolo Paulo fala, né? Do primeiro Adão e o último. Mas veio o último Adão e venceu a Satanás. Então a Bíblia diz aqui, ó. Ele diz aqui, ó, no verso 12. Por isso festejei, Apocalipse capítulo 12, verso 12. Por isso festejai aos céus e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Tá vendo? Então pouco tempo resta para Satanás aqui na terra. Por isso que ele tenta um, tenta outro, tenta derrubar um ali, tenta derrubar outro aqui. Mas pelo Espírito Santo de Deus, nós sempre ficamos de pé em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Então é isso, meus amados. Então esse foi o terceiro vídeo, né? Nós demos aqui um vislumbre sobre a grande guerra no céu. Tá certo? Apenas um resumo, espero que você tenha anotado aí, para você estudar mais em casa, estudar mais aí depois, reprisar esse vídeo, para ver mais detalhes, tá certo? Que você seja preenchido pelo Espírito Santo de Deus. O inimigo não pode te tocar, diz lá em João, né? O inimigo não pode nos tocar quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós estamos assegurados pela palavra, pela fé e pela unção. Então, se por acaso alguém pecar, a palavra de Deus diz: temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, nosso intercessor. Amém? Glória a Deus. Então houve essa divisão aí no céu, né? Houve esse cisma,
e veio para a terra. Por isso que a terra está tão abalada, está tão dividida, né? E a própria terra, o Espírito Santo geme inexprimível, até que venha a redenção. Mas já vem a redenção. Jesus Cristo está voltando. Você se apegue na palavra, se apegue na fé, fique firme nessa palavra verdadeira, tá certo? Os santos anjos de Deus acampam ao teu redor. O anjo do Senhor acampa ao redor dos teus teus livros, Salmo 34:7. Você seja alcançado pela bênção e a proteção de Deus. Mesmo que haja guerra, mesmo que haja luta, aqui no nosso município, no nosso estado, no nosso país, no mundo todo, mas Deus te proteja. Deus me protege, a mim e minha família, te proteja você e toda a sua família. Porque a palavra de Deus diz, né? Nem só de pão verá uma, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. E o Senhor Jesus Cristo diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, seja vitorioso em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, compreenda essa palavra, compreenda essa verdade. Por que existe a divisão? Por que existe essa separação, esses cismas tão grandes na terra, essas guerras? É por isso. Porque nós estamos num grande conflito entre o bem e o mal. Nós temos uma guerra física, mental e espiritual. Porém, todos os dias somos mais que vencedores em Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, meus amados, esse foi o vídeo de hoje, o terceiro vídeo dessa série de vídeos, Um Mundo, Dois Povos. Os filhos de Deus, chamados também de filhos da luz, e os filhos das trevas, aqueles que não dão ouvidos à palavra de Deus. Mas você dá ouvido à palavra de Deus, porque você é um filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Até o próximo vídeo, né? Eu espero você aqui nesse canal. Compartilhe esse vídeo, né? Curta, compartilhe, mande para outras pessoas da sua família, da sua igreja, que essa palavra poderosa e maravilhosa, que você possa se localizar bem no grande plano de Deus, como o verdadeiro filho de Deus. Você é filho do Deus vivo, é um filho amado. Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Creia, e você será cada vez mais vitorioso. Graças a Deus.